Tá preparado para assistir um conteúdo riquíssimo sobre as diferentes gerações no mundo do trabalho e também aprender como lidar da melhor forma com o conflito de gerações? Então aproveita, assiste o conteúdo. Se você não me conhece ainda, Carol Hessel, sou especialista em carreira. Se inscreve nas minhas redes sociais, se inscreve aqui no meu canal, segue lá no meu Instagram, Carol_Hessel, e aproveita muito esse conteúdo para se desenvolver, porque o nosso objetivo aqui é sempre trazer o melhor conteúdo para você desenvolver a sua carreira com propósito, realização, sucesso e muita felicidade. Beijo, luz, aproveita esse conteúdo. Vamos ao tema da live de hoje. Qual é o tema da live de hoje? Como as diferenças de gerações impactam na forma de encarar o trabalho, impactam no seu trabalho, na sua vida profissional. Hoje eu vou trazer um pouco dessa questão de gerações, que eu percebo que isso tem um impacto direto. Depois que eu comecei a entender um pouco sobre as distinções de gerações, eu comecei a entender o porquê que existem algumas situações, porquê que eu acabo pensando de algumas maneiras que meus pais pensavam de forma diferente. Enfim, eu vou aprofundar um pouco sobre isso para que vocês consigam entender o que a sua geração traz como bagagem, como você se enquadra ou não se enquadra na sua geração, porque é muito sobre isso, né? Se enquadrar ou não se enquadrar, que às vezes a gente se sente um peixinho fora d'água, e é muito importante a gente entender, tá? Qual que é o cenário, onde eu estou inserido, por que eu não estou me enquadrando no meu ambiente profissional? Tem muita gente de uma geração que é muito diferente da minha, então hoje eu vou trazer alguns aspectos e te dar dicas ao final dessa live do que você pode fazer para facilitar a sua vida, o seu cotidiano profissional. Todo fim de live eu vou propor desafios, porque o objetivo dessas lives é justamente ajudar você a entrar em movimento. Não é simplesmente compartilhar um conhecimento. Compartilhar um conhecimento é muito importante? Com certeza. Quero muito que vocês aprendam, se desenvolvam e tudo mais. É essencial, porque faz parte do nosso crescimento aprender. Porém, conhecimento sem prática não adianta de nada. Então, eu sempre me preocupo em trazer desafios no final de cada um desses dias dessa maratona, para que justamente você consiga aplicar na prática o que eu estou falando. Porém, se você sair no meio da live, você não vai saber qual que é esse desafio para que você aplique. Então, fique comigo até o final da live, porque vai ser muito bom. Então, vamos começar com o conteúdo de hoje falando sobre as diferenças das gerações, tá? E aí, gente, quando a gente fala das gerações, eu vou falar das gerações que estão no mercado de trabalho, tá? E quais são as gerações que ainda podem estar no mercado de trabalho atualmente? São as gerações, os baby boomers, a geração X e a geração Y. Os baby boomers estão quase se aposentando ou prestes a se aposentar, mas tem lá os guerreiros que continuam trabalhando firme e forte. A maioria são geração X e geração Y, mas eu quero trazer de qualquer forma essas três gerações, porque normalmente são os seus avós, os seus pais, se você tiver a minha idade, meus avós, meus pais e eu. Eu sou geração Y, meus pais geração X e meus avós geração baby boomers, certo? Então, eu vou explicar um pouquinho desse contexto para que vocês consigam entender o que representa, como cada uma dessas gerações encaram o trabalho, para que você entenda que, às vezes, não adianta você querer falar alguma coisa para o seu avô ou para o seu chefe, que é mais velho, que é uma pessoa baby boomers, dessa geração baby boomers, que a pessoa ela não vai entender, ela não vai captar, ela não vai entrar na cabeça dela. E aí você vai gastar uma energia do cão querendo explicar, querendo passar o seu ponto de vista, e ela não vai ser convencida. E aí você vai ficar frustrado. Faz sentido? Então, assim, presta atenção nisso, gente. Às vezes a gente não tem esse conhecimento e fica ali, ó, dando murro na ponta de faca. Por quê? Porque a gente quer
convencer as pessoas que a Lua, que a Terra é quadrada. Só que a pessoa aprende que a Terra é redonda. Só que a pessoa aprendeu a vida inteira que a Terra é quadrada. E talvez ela vai morrer acreditando que a Terra é quadrada. E tá tudo bem se você tem um conhecimento, se você cresceu com um conhecimento diferente do dela. E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Entende? Explicar para vocês essas distinções e ajudar vocês, no final, a lidar melhor com essas diferenças. Porque a partir do momento que a gente adquire o conhecimento, entende como cada geração se define, se desenvolve no mercado de trabalho, a gente começa a entender, tá, então não adianta eu querer mostrar o que isso significa, o que isso representa. Ó, por exemplo, a Vani Nunes falou, a geração de hoje não dá para entender. É justamente esse tipo de comentário. Ela não consegue entender a geração de hoje. E provavelmente a geração de hoje não consegue entender a geração dela. Consegue entender? Porque cada geração tem um tipo de pensamento. Claro que existem exceções. Cada pessoa é única, mas eu estou dizendo de uma maneira geral. Eu estou dizendo de uma forma geral. Então, assim, quero explicar para vocês como é que funciona, para vocês terem essa visão do todo e aí, a partir disso, conseguirem desempenhar um melhor papel na vida profissional de vocês. É essa a minha missão com a live de hoje. Então, bora lá? Vamos lá. Geração Baby Boomers. Quem são as pessoas da geração Baby Boomers? São aqueles que nasceram entre 1940 e 1960. Ou seja, os meus avós. São aquelas pessoas que viveram muito aquele período guerra, pós-guerra. Então, eles têm um mapa, eles têm uma cabeça muito diferente, por exemplo, da minha geração. Concordam com isso? Uma realidade muito distante, apesar da pouca diferença de tempo. E aí é o seguinte, como que eles encaram o trabalho de uma maneira geral, tá? Os baby boomers, eles têm uma tendência muito maior de encarar o trabalho como algo mais rígido, tá? Os baby boomers, que são aquela geração que nasceu entre 1940 e 1960, eles têm uma característica de lidar com o trabalho com muito mais rigidez, com muito mais disciplina, com muito mais lealdade e muito mais honra. O trabalho para os baby boomers é uma questão de honra, sabe? Sabe aquelas pessoas que entram numa empresa com 18 anos e saem da empresa só na aposentadoria? É uma tendência dessa geração baby boomers, que vai passando por todas as áreas e crescendo em todas as áreas dentro da empresa. Os baby boomers tinham muito essa tendência. Por quê? Porque essa questão da lealdade, de vestir a camisa da empresa, de ir lá e trabalhar, e fazer, e suar, e ficar lá naquela empresa. É isso e ponto final. E outra coisa, os baby boomers tinham muito a tendência de tipo assim, trabalho é trabalho, casa é casa, família é família, tinham muito essa separação. Olha só, a Renatinha falou, minha mãe. Pois é. Então, é assim, eles tinham essa tendência de tipo assim, cara, eu não sei por que você está trazendo problema do trabalho para casa. Porque eles conseguiam separar mais trabalho de vida pessoal. Coisa que na geração Y, na geração X, já começou a misturar. Mas no Baby Boomers, não. Eles tinham essa distinção. Eles iam lá, batiam um cartão, batiam um ponto, ia lá, trabalhava duro, com rigidez, com horário, com disciplina, lealdade. Terminava o horário, ia lá, ia embora, ia para casa. E aí tinha lá um momento em família e ponto. O foco era justamente nessa vidinha mais tranquila, de chegar em casa, janta, família, dorme, no outro dia trabalho, buscando aquela tradicionalidade. Casar, ter filhos, cabelinho e aposentar.
Essa visão da geração Baby Boomers, tá? Eles tinham muito esse foco de lealdade, de rigidez, de disciplina, de ficar uma vida inteira na mesma empresa. Então, eles tinham essa cabeça mais quadrada, vamos dizer assim. Para mim, e olha que interessante, eu sou da geração Y. Então, entendam, vocês estão ouvindo essa explicação de uma pessoa da geração Y. Então, se vocês ouvissem essa explicação de uma pessoa da geração Baby Boomers, provavelmente eles não usariam essa expressão, tem essa cabeça mais quadrada. Mas para mim, que sou da geração Y, pensar, meu Deus, uma vida inteira na mesma empresa, isso dá até um negocinho. Mas a gente já vai aprofundar. Mas para os Baby Boomers é tipo, claro, normal, tem que passar por todas as áreas da empresa. E, nossa, meu chefe, mata e morro pelo meu chefe, e é isso. Entende? Então, é importante vocês terem essa clareza. Bom, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui dos Baby Boomers. Trabalhava no mesmo lugar. O emprego era uma questão de status social, então, essa questão de ter um emprego era uma questão de status, é muito importante também. Agora vamos para a geração X. Qual que é a geração X? A geração X são as pessoas nascidas entre 1960 e 1980, tá? Então, são essas pessoas que nasceram entre 1960 e 1980. Os meus pais são da geração X. Para essa geração, começou a surgir a questão da meritocracia. Ou seja, você consegue ir mais rápido. Diferente do Baby Boomers, que assim, cara, você vai ter que ficar uma vida inteira aqui para você chegar na diretoria. Para a geração X, não. Olha, se eu começar a me destacar, se eu começar a exercer algum trabalho, se eu começar a ter bons diplomas, eu consigo chegar rápido na diretoria. E opa, se eu chegar na diretoria, eu cresço rápido. Eu consigo chegar onde meu pai chegou, na metade do tempo. Então, eu vou ralar para fazer isso acontecer. É isso que começa a acontecer na geração Y, na geração X, desculpa. Então, na geração X, a meritocracia começa a estar presente. Então, as pessoas da geração X começam a entender que eu consigo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me esforço, quanto mais eu me destaco dos meus concorrentes, mais eu cresço, mais eu consigo alcançar novos patamares. Então, esse é o meu foco, esse é o meu objetivo de carreira. E aí que começa a ter uma grande valorização do quê? De diplomas, de MBAs, de PhD, de tudo isso. Então, aí, todas essas questões de tipo, olha, eu tenho faculdade de não sei o quê, eu sou mestre na blá, 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 e na faculdade, e pós-doutorado, tudo isso, todas essas nomenclaturas, todos esses certificados começam a ter muito valor para a geração X, porque isso é uma forma de destaque, de você conseguir se destacar no meio dessa concorrência e alcançar novos patamares e ter o sucesso profissional mais rápido. Coisa que os pais da geração X, a geração Baby Boomers, não conseguia. Tinha que passar a vida inteira lá, bonitinho, trabalhando naquela mesma empresa para que chegasse lá na diretoria. Na geração X, não. Só que aí, o que aconteceu? Na geração X, eles começaram a ficar o quê? Workaholics. Na geração X é que as pessoas começam a trabalhar demais, começam a ficar bem cansados, bem estressados, começam a não ter tempo para a família, misturar vida pessoal e vida profissional, e aí começa a estar aquelas problematizadas, sabe? Por quê? Porque eles têm essa ambição de crescimento rápido,
nossa, eu preciso crescer rápido na minha carreira para que assim eu possa usufruir melhor da minha vida. Não é que eles encaram a carreira como um propósito e tudo mais, não. Eu quero crescer na minha carreira rápido, ter um grande sucesso rápido para depois ser feliz. O foco é esse, eu preciso ter sucesso para depois que eu conseguir o sucesso, eu consiga ser feliz. Para a geração X, é esse o pensamento. Tipo assim, eu vou me lascar um período aqui da minha vida e tá tudo bem, não tem problema, o trabalho é sacrificante mesmo, eu vou me sacrificar, mas depois eu preciso ser feliz. Aí depois que eu chegar lá, aí eu vou ser feliz. Tipo assim, a caminhada é ruim, mas o destino final é bom. Então, é esse o pensamento. E aí, o que começa a acontecer na geração X? Na geração X, eles começam a ter aqueles períodos mais de happy hour. É na geração X que começa a surgir essas questões. Por quê? Porque, imagina, você trabalha pra caramba. Você tá lá focado. E a vida pessoal começa a misturar com a profissional. Então, aí você começa a ter happy hour. E aí você começa a ter todas essas questões mais misturadas. Misturadas. Que são positivas, mas que muitas vezes geram consequências negativas para outras áreas da sua vida pessoal. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ao invés de terminar o trabalho e ir para casa ficar com a família, a pessoa termina o trabalho já tarde da noite e ao invés de ir para casa ficar com a família, vai para o bar ficar com os amigos. E aí começa a desestruturar um outro pilar importante da vida dela. Conseguem entender a reação que acaba gerando? Então, assim, não é uma coisa generalizada, mas é algo que começou a acontecer principalmente na geração X. Legal? Uma coisa muito importante da geração X. A geração X, ela prezava muito também por essa questão de estabilidade financeira. Foi o que eu disse para vocês. Então, eu vou me matar para conseguir um sucesso, conseguir estabilidade financeira, para depois, eu só usufruir. Mas assim, eu não quero usufruir lá igual meu pai com 70 anos de idade, não. Com 60, 70 anos de idade, não, na aposentadoria. Eu quero fazer isso com 40, no máximo 50. Então, eu vou me matar na minha vida profissional, eu vou estudar, porque eu tenho que fazer tudo que for, eu tenho que fazer. Mas eu vou fazer o que for preciso, mas depois eu quero usufruir. É esse o lema, é esse o objetivo da geração X. Por isso que eles prezam tanto por essa questão de estabilidade. Porque é esse o grande lema. Porque a partir do momento que eles têm estabilidade financeira, eles conseguem... ufa, valeu a pena todo esse sacrifício. Valeu a pena tudo isso que eu quase me matei. Às vezes quase coloquei em xeque a minha família, a minha saúde, a minha vida pessoal, mas agora finalmente eu posso usufruir da minha vida. Entendem como que funciona de uma forma geral? Entendam, pelo amor de Deus, eu já repeti isso 10 mil vezes, mas eu vou repetir de novo. De uma forma geral, é esse o contexto da geração. Óbvio que cada pessoa é cada pessoa, criada numa família, criada numa cultura, criada de um jeito, com seus valores, com a sua personalidade. Cada um tem um jeito de lidar, mas é um contexto de uma geração, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. As gerações de hoje só pensam em conquistas e esquecem da família. Para muitas famílias, hoje em dia é segundo e terceiro plano. O pessoal tá falando aqui das famílias. Beleza? Ok. E aí, chegamos para a geração atual, que é a geração Y, que é a geração das pessoas que nasceram entre 1980 e 2000, que são as pessoas mais novas que estão no mercado de trabalho atualmente. Sim, tem a geração Z, mas a geração Z quase não está no mercado de trabalho, então eu nem trouxe essa geração. Essa geração Z, olha, a hora que ela entrar no mercado de trabalho, essa geração vai pôr o negócio de ponta cabeça. Mas ela ainda basicamente não está no mercado de trabalho, que
A geração Z, de fato, ela nasceu no meio da tecnologia. A geração Y, ela acompanhou o desenvolvimento da tecnologia. A Z, não. Ela nasceu no meio de tudo isso. Mas não vamos falar da Z porque eu estou focado no ambiente de trabalho, então vamos falar da geração Y, que é quem nasceu entre 1980 até 2000. Então vamos lá. O que é essa geração Y? Essa geração Y, ela é focada em outra coisa. Ela não está focada nessa ascensão profissional, em estabilidade financeira igual a geração X, e nem também em ser leal, em ter essa jornada de disciplina dentro de uma empresa, de lealdade. Não, igual os baby boomers. Nada a ver, nada a ver. A geração Y está focada em se desenvolver, aprender e se sentir realizado com o seu trabalho. Essa é a parada da geração Y. Se ela sentir que se a pessoa da geração Y não sentir que ela está se desenvolvendo no trabalho, não sentir que ela está aprendendo coisas novas no trabalho e não se sentir realizado no trabalho, meu bem, é muito provável que ela parta para outra rapidinho. Por quê? Porque ela nasceu no meio da tecnologia, desse desenvolvimento tecnológico. Ela não tá nem aí, ela é mais impulsiva sim, ela é mais multitarefas, ela quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ela é impaciente. É uma geração impaciente. Ela não tem paciência de, por exemplo, igual os baby boomers. Lembra que eu falei no começo da live? Pensa, capaz, uma vida inteira na mesma empresa me dá ataque cardíaco. Não dá. É uma geração que, assim, eu preciso estar me desenvolvendo, eu preciso estar aprendendo, eu preciso estar sempre em movimento, sempre evoluindo. Travou, para a geração Y, perdeu o sentido. Então, entenda, é uma geração que não tem essa, igual na geração X. Eu vou me sacrificar porque o sacrifício agora vale a pena e o que importa é o futuro que eu vou colher os frutos. Geração Y fala assim, tá ficando maluco? E se eu morrer amanhã? Não, tem que começar a colher os frutos agora. Eu posso até me sacrificar. Não tem problema. Não é uma geração que fala, não existe sacrifícios. Mas tem que ter propósito os sacrifícios. Tem que ter desenvolvimento, tem que ter aprendizado, tem que ter motivo. Se esses sacrifícios for só por uma questão, para estabilidade, só por dinheiro, não faz sentido para essa geração. Essa geração é uma geração que visa muito essa questão de se sentir realizada, de viver experiências. Geração Y se importa com o presente, não é focada no futuro igual a geração X. Ela se importa com o presente, ela quer viver boas experiências profissionais no presente, tá? Isso é muito importante vocês terem essa clareza. É muito importante vocês terem essa clareza. E outra coisa, deixa eu ver aqui, outra coisa, muito importante aqui que eu já estava esquecendo. Geração Y, que é uma palavra que representa a geração Y, é flexibilidade. Quer deixar uma pessoa irritada, seria a palavra? Quer deixar uma pessoa da geração Y incomodada? É mostrar para ela que ela é rígida. Diferente do baby boomers. Baby boomers amava ter o horário certinho para sair. Baby boomers, assim, entrava 8 da manhã, 7h59, os baby boomers estavam lá. Geração Y, entra 8 da manhã, 8h16, 8h20, 8h30, 9 horas. Ele não tá nem, ele não quer horário para entrar. Ele vai chegar para o chefe e vai falar, chefe, eu posso entrar das 8 às 10? E aí, se eu chegar às 8h30, eu saio meia hora mais tarde. Se eu chegar às 9, eu saio uma hora mais tarde. E aí eu posso ter essa flexibilidade de horários? Ele vai buscar isso. Geração Y gosta de flexibilidade. Quer deixar uma pessoa
insatisfeita da geração Y é amarrar ela e tirar essa flexibilidade, tirar essa possibilidade de autonomia dela. Prestem atenção, gente. Por quê? Porque isso não faz muito sentido para as pessoas, provavelmente dos baby boomers, e até mesmo para a geração X. A geração X é muito mais conformada com essas situações, porque a geração X, ela meio que aceitava as regras. Ah, é isso que tem que ser feito? É isso que tem que ser feito. Se eu chegar aqui às 8 todos os dias, eu vou ser promovida? Eu vou. Então tá bom, eu vou chegar às 8 e ponto final. Essas são as regras e é isso. Eu tenho um objetivo e ponto. A geração X, Y não. A geração Y fala, não, eu não quero. Eu vou fazer meu trabalho. Mas eu quero minha flexibilidade. Porque se eu quiser chegar um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, eu quero ter essa possibilidade. Então, é algo que é importante para a geração Y, tá? Outra coisa, a geração Y, ela tem uma questão muito forte de conseguir trabalhar com a tecnologia, diferente da geração Baby Boomers e da geração X, certo? Porque, assim, a geração Baby Boomers, poxa, pede para os seus avós, no caso, os meus avós, ou se quem está assistindo aqui é da geração X, ou às vezes até Baby Boomers, mas quem nasceu entre 1940 e 1960, fazer qualquer coisa na internet. Tirando algumas exceções, a pessoa ela vai ter mais dificuldade. Ok. A geração X já está um pouco mais adaptada, já consegue se adaptar melhor. Mas quem é que tem mais facilidade normalmente? É a geração Y. Então, a geração Y, ela tem muita facilidade. Então, ela quer mexer tudo através da tecnologia. Então, assim, ela não quer salvar as coisas na pasta do computador. Ela quer pôr tudo na nuvem. Ela não quer ficar enviando e-mail, avisando as coisas. Ela quer mandar um WhatsApp. Ela quer fazer grupo no WhatsApp. Entende? Então, assim, é uma geração que ela não entende por que tem que ficar enviando 300 e-mails. Sendo que, por exemplo, a geração X fala, tem que enviar um e-mail para documentar isso aqui. E a pessoa fala, não, mas envia por PDF dentro do WhatsApp, não pode ser assim. Não gosta de ficar fazendo ligação a geração Y normalmente. Gosta de, não, manda uma mensagem por WhatsApp, na hora que eu puder, eu ligo, eu retorno. É uma geração que está muito mais conectada com a tecnologia. Ela se adapta muito melhor à tecnologia. E isso é positivo, mas isso também tem um contra. Por quê? Porque ela tem uma tendência de trabalhar o tempo inteiro. Por quê? Porque como ela está muito adaptada na tecnologia, então por exemplo, ela consegue trabalhar com muita facilidade através do WhatsApp, por exemplo. E aí as pessoas começam a perceber que, então tá bom, vamos usar o WhatsApp a nosso favor. E aí começa a trabalhar de final de semana, começa a trabalhar fora do expediente, começa a trabalhar em todo mundo. Tô almoçando e tô lá respondendo alguma coisa do trabalho. E aí você fica trabalhando sem parar. Entende? Então, ela tem essa tendência também de usar a tecnologia a seu favor, porém, pode acabar perdendo um pouco a mão, porque fica meio confundindo. Então, eu tô assistindo um filme, ao invés de conseguir ir lá assistir um filme, eu tô ao mesmo tempo mexendo no celular, resolvendo algumas coisas do trabalho, sendo que não é isso. Coisa que, diferente das outras gerações, as outras gerações, não, se eu tô assistindo um filme, eu tô assistindo um filme. As outras gerações costumam ter mais presença na hora. E olha que interessante essa distinção. A geração Y, apesar de se preocupar mais com viver as experiências, estar feliz e realizado com o trabalho no momento presente, é uma geração que tem muito menos foco, tem muito menos presença. Por quê? Justamente por essa questão de multitarefas, muitas informações, muitas coisas na cabeça, fica pensando, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Diferente da geração diferente da geração X e diferente dos baby boomers. Por quê? Porque a geração X consegue sentar e assistir um filme na hora que é para assistir um filme. A geração baby boomers também.
A geração Y, se tiver com o celular do lado, provavelmente vai se distrair com muito mais facilidade. Então, olha que discrepância, né, dessa questão de presença da geração Y. O que mais? Uma coisa muito interessante da geração Y. A geração Y, ela é muito focada nessa questão de conhecimento rápido. Ela já nasceu com o Google do lado. Ela já nasceu com um celular, com um smartphone, podendo, tipo, o que significa isso? Eu não sei. Pega e joga no Google. Como que se escreve essa palavra? Vai lá, escreve e pergunta no Google. Pergunta no Google, né? Não tem, imagina, dicionário pra quê? Sabe? Então, assim, não que ela... Por exemplo, eu tive convivência com dicionário, mas hoje eu não preciso de dicionário. Então, assim, a geração Y, ela se adaptou muito a essas facilidades e ela viu o quanto que isso facilitou a vida dela. Então, ela valoriza muito. Em detrimento disso, por conta dessa adaptação dessas questões, desse conhecimento rápido, desse conhecimento basicamente que instantâneo do Google, da internet, o que ela começou a fazer? Desvalorizar o conhecimento tradicional. Ela começou a perceber e falar, nossa, mas eu posso fazer um curso online, para que eu vou passar 5 anos da minha vida fazendo faculdade? Nossa, mas eu posso fazer um curso de intensivo de 3 meses, de 1 semana. Para que eu vou passar tanto tempo fazendo pós-graduação de 2 anos? Enfim, ela começou a olhar para o sistema tradicional que era tão valorizado pela geração X e começou a falar, cara, isso aqui não faz mais sentido, não. Eu não preciso de tudo isso. Eu aprendo 10 vezes mais num vídeo no YouTube. E aí ela começou a questionar esses padrões tradicionais. Tanto é, gente, que assim, aí agora é PS, parênteses, opinião minha. Eu acredito que as instituições tradicionais de ensino, a educação de uma maneira geral, vai ter que se readequar, principalmente para essa nova geração que está por vir. Porque essa nova geração, não sei se ela vai engolir esse modelo tradicional de faculdade, 5 anos, aprendendo muitas coisas que muitas vezes a gente não usa. Enfim, eu tenho algumas ressalvas nesse sentido, mas isso aí fica para tema de conversa de boteco, né? Literalmente. Mas, enfim, que mais? Vamos ver o que mais que eu anotei aqui para compartilhar com vocês sobre geração Y. Acho que eu já falei tudo. Já falei tudo. Bom, e agora fazendo um paralelo com os conteúdos das outras lives que eu já trouxe. Vocês conseguiram perceber que, de uma maneira bem superficial, a gente pode trazer que a geração dos baby boomers encaravam o trabalho mais como um emprego, a geração X encaravam o trabalho mais como uma carreira, e a geração Y tem uma tendência maior a encarar o trabalho mais como uma questão de missão. Eu, quando eu estava terminando, escrevendo esse material aqui, né, produzindo o roteiro para nossa live, eu falei, caramba, olha só, eu não tinha feito antes essa ligação, mas quando terminei o roteiro, eu falei, olha, tem essa tendência, tá? Por isso que existe uma tendência muito grande, e aí eu comecei a analisar os meus clientes. Como vocês já sabem, eu trabalho há 3 anos, né, no mundo do coaching. E eu fui olhar quem eram os meus clientes. Eu já atendi mais de 100 pessoas durante a minha carreira, e eu fui começar a olhar, eu fui olhando todos os meus clientes desde que eu comecei, e eu reparei que 95% dos meus clientes eram pessoas de que geração? Geração Y. Por quê? Porque normalmente quem é que se preocupa mais em se conectar com o seu propósito, em se conectar com algo que traga realização profissional, em se conectar com a sua missão profissional? Pessoas da geração Y. E aí eu falei, olha só que interessante, faz todo sentido. Então, eu achei muito, muito, muito legal esse insight. E por fim, gente, vamos lá?
uma questão que você deve estar se perguntando. Legal, Carol. Quem até agora gostou do conteúdo, eu vi que o pessoal tá mandando um monte de coraçãozinho, estão comentando, eu vou ler os comentários daqui a pouquinho. Dúvidas também. Tá valendo a pena, gente? Gostaram do conteúdo da live? Tá sendo rico? Tá agregando valor para vocês? Vocês estão se conectando com esse conteúdo? Ou pode parar por aqui, já chega, tá uma porcaria. Ah, Mandinha, linda. Isso aí. Ó, o que eu... Show, Vânia. Muito bom. O que eu acho? O que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Ó, quem tá aqui, Ju, fazia tempo que eu não te vi, hein, mulher? Muito bom. O que é importante vocês terem consciência? Agora que eu já expliquei sobre essas 3 principais gerações, para o próximo pode ser à noite. Todas vão ser 12 e 12. Todas as lives vão ser 12:00 e 12 dessa maratona. Então, se organiza para no horário do almoço você conseguir estar aqui com a gente, tá? Muito bom. Bruno também está curtindo, Fátima. Muito bom, viu, gente? Agradeço. Depois manda o aviãozinho para as pessoas, mesmo assistir a reprise, para as pessoas conseguirem compartilhar. Quanto mais a gente alcançar, mais a gente consegue divulgar esse conteúdo, mais pessoas ficam conscientes das gerações que estão e conseguem se conectar realmente com o assunto que é importante a gente saber. Porque às vezes a gente pensa, eu não estou entendendo por que eu sou assim. E aí você começa a entender esse conceito de geração, você fala, minha mãe, meu pai, eu. E aí você começa a se conectar melhor como é que funciona. E aí é justamente esse finzinho de live que daqui a pouco o Instagram começa a expulsar a gente, né? Porque começa a dar o tempo. E é justamente assim que eu quero concluir com vocês. Vamos parar para pensar. Tá, Carol, eu já entendi qual é a minha geração, eu me conectei com alguns aspectos da minha geração, eu já consegui visualizar qual geração é o meu chefe, os meus colegas de trabalho, ou até mesmo os meus pais, e agora eu já comecei a identificar o porquê que eu tô sentindo alguns conflitos. Show! Isso é o principal coisa que você tem que começar a fazer. Começa a identificar, começa a se colocar dentro do conteúdo teórico. Lembra? Eu trago conteúdo teórico justamente para o quê? Para você conseguir se encaixar dentro desse conteúdo. Me encaixei dentro desse conteúdo. E aí? Mas e aí, Carol? No meu caso, meus pais, geração X, eu, geração Y. Como lidar com isso? Eu sofri. Porque quando eu fiz a minha transição de carreira, por exemplo, eu não sabia, imagina, não sabia nada dessas questões de geração X, geração Y. Gente, capaz. Não sabia nada dessas questões. Não sabia nem meu nome quase. Não tinha nenhum conhecimento de autoconhecimento, desenvolvimento humano, sobre carreira. Eu tava, assim, de olhos fechados mesmo. E aí, eu entrava muito em conflito, principalmente com os meus pais. E hoje eu entendo, caramba, quanta coisa eu podia ter evitado se eu tivesse acesso a esse conteúdo. Quanta coisa eu poderia ter me poupado e poupado eles também. E aí eu quero dar algumas dicas para vocês evitarem esse conflito de geração. Seja entre baby boomers e geração X e geração Y, baby boomers e geração Y, ou todas as possibilidades, combinações possíveis. Fechou? Então, primeira coisa que vocês precisam fazer para evitar esse conflito entre gerações. Primeira coisa, comunicação clara. Vocês precisam saber se comunicar com cada uma dessas gerações. Por quê? Porque essas gerações não falam a mesma língua. Entendem? Então, assim, pro meu pai,
Meu pai, que é geração X, e eu sou geração Y, ele vai achar que eu querer encontrar realização na carreira, no momento presente, é coisa besteira da minha cabeça. É um luxo da minha parte. Que eu tenho mais é que ralar. E eu tenho que buscar falar, pai, mas isso para mim é muito importante. Se eu não conseguir buscar isso, eu não vou conseguir ter sucesso profissional. Eu tenho que trazer aspectos da realidade dele para se encaixar na minha. E eu tenho que falar para ele, mas isso não significa, pai, que eu não vou ralar, que eu não vou ter comprometimento, que eu não vou estudar, que eu não vou me esforçar. Muito pelo contrário, eu vou fazer muito disso. Só que eu preciso também trabalhar com algo que me traga realização. Estou trazendo para o meu pai porque foi um conceito que aconteceu na minha realidade, realmente. E aí, quando eu comecei a aprender a me comunicar com ele, ficou tudo muito mais fácil, tá? Legal. Mas isso você pode falar com o seu chefe, por exemplo. E aí, traz aspectos da geração dele para ele entender. E aí você se comunica. Legal. Outra coisa, não espere que ele entenda, que pessoas de outras gerações entendam e aceitem o seu ponto de vista. Não fiquem criando essa expectativa. Porque às vezes você vai lá, você vai explicar, você vai fazer slides para explicar tudo que você está querendo falar. E a pessoa ela vai falar, legal, mas eu não concordo com isso. E aí, às vezes, a pessoa ela não aceita que a pessoa não concorda, sabe? Você fala, como você não concorda? Mas é tão claro, mas é tão óbvio. É óbvio que as pessoas têm que ser felizes trabalhando, ou vice-versa, caso eu não seja mudando de exemplo, sabe? Alguém do Baby Boomers falando para a geração Y, falando, mas é óbvio que você tem que ficar na mesma empresa a vida inteira? Como você já está querendo pingar de galho em galho? Olha a sua carteira profissional, que absurdo. Você está fazendo a maior cagada na sua vida. E às vezes as pessoas começam a brigar, a ter atrito. Respira, tá tudo bem, cada um tem a sua opinião. Não crie expectativa. A única pessoa que sofre por criar expectativa é você. Então, não crie essa expectativa que o outro vai te apoiar, porque ele vive uma outra geração, certo? Então, para com isso. Ele vive uma outra geração. É importante você comunicar, é importante você buscar trazer a pessoa para o seu mundo, mas se ela não te apoiar, entenda, respeite, mas siga o seu caminho de acordo com as suas convicções. Show, beleza? E outra coisa, se você tá falando alguma coisa, você precisa se comunicar com a pessoa e ela não tá entendendo, busque mudar o seu discurso. Sei lá, eu tenho um chefe que é da geração X e eu tenho um chefe que é da geração Baby Boomers e eu sou da geração Y. Vou trazer mais discrepância ainda. E eu tô com um discurso de que, e vamos supor que eu trabalho no marketing e a gente vai fazer uma campanha e que precisa ser uma campanha mais inovadora e que eu preciso fazer ele aceitar a minha ideia. E ele não tá entendendo nada do que eu tô falando. Ele não tá aceitando e eu sei que, poxa, eu preciso encontrar elementos que vão fazer sentido para ele, para que ele entenda a minha ideia. E não querer que ele se adapte a mim. Eu tenho que me adaptar a ele. Por que, Carol? Por que tem que ser assim? Porque, meu bem, tem mais responsabilidade quem sabe mais. Anota aí essa frase. Tem mais responsabilidade quem sabe mais. É por isso que todo mundo fala, ignorância é uma bênção. Pois é, porque a partir do momento que você sabe de alguma coisa, que você tomou conhecimento de algo, você adquiriu responsabilidade por aquela coisa. Então, todo mundo aqui aprendeu agora sobre essas gerações. Ou seja, vocês estão lascadinhos, tá? Por quê? Porque vocês agora estão sabendo um pouco mais sobre como lidar profissionalmente com cada uma dessas gerações.
Isso significa o quê? Que vocês precisam se adaptar a essas gerações. Vocês precisam, sim, encontrar maneiras de ajudar essas pessoas que não sabem, não entendem, porque vocês estão falando outra língua para elas. Não conseguem entender o que vocês estão falando, você tem que se adaptar à sua linguagem, adaptar o que você está querendo dizer para o que faz sentido para ela, para que assim você consiga se comunicar de uma maneira clara. É isso, gente. Tem mais responsabilidade quem sabe mais. Beleza? E, por fim, busque mostrar constantemente o seu ponto de vista, porém, entenda que você tem que assumir o seu papel. Ou seja, essa questão de assumir o seu papel. Nossa, gente, isso vale assim para tudo na sua vida. Não vale só para profissional, não. Vale para pessoal, para relacionamento, para amizade, família, para tudo. Por quê? Vamos supor, chefe. Vamos supor que seu chefe é geração Y e você é geração X. Pode acontecer, lógico. Você é geração X e seu chefe é geração Y. E ele tem um monte de ideia maluca que você não concorda com nada. E aí você quer falar as suas ideias, falando, chefe, não. Isso aqui você não pode. Tá, você vai tentar expor as suas ideias, porque depende, gente. Não é a geração Y que tem razão, nem a geração X que tem razão, nem os baby boomers que tem razão. Cada situação é única e cada um tem a sua experiência, tem a sua sabedoria, cada um vai saber o que é melhor para a sua situação. E cada geração tem a sua sabedoria, tem a sua expertise e sabe como lidar com as situações. Então, não existe certo ou errado, só que cada geração tem a sua característica de lidar com as situações. Então, assim, geração Y vai querer lidar de um jeito, geração X vai querer lidar de outro. Então, legal. Geração X vai querer lidar de um jeito. Geração Y vai querer lidar do jeito A. Geração X, me confundo com tantos X, Y, Z, B, blá, blá. Geração Y é o chefe, vai lidar com o jeito A. Geração X é o subordinado, vai querer lidar de um jeito B. Tá, vão entrar em atrito, porque jeito A e jeito B. E aí? O que faz? O geração X, que é o subordinado, precisa entender o seu papel. Ele é subordinado. Ele, aqui o X é o chefe. Ele tem que se submeter. Ele tem que sim buscar se adaptar à ótica do chefe. Isso significa que ele não tem que falar o que ele pensa, tentar mostrar os pontos de vista. Sim, tem que, mas sempre buscando se readequar à visão mais impulsiva, mais flexível, mais inovadora da geração Y. Pronto, é isso. Mas assuma o seu papel. Por quê? Porque vai ter momentos em que você vai ter que se submeter. É muito importante, é igual pai e filha. Tem momentos em que meu pai fala umas coisas que eu falo, meu Deus, mas que absurdo! Mas eu tenho que assumir meu papel de filha. Eu falo, tudo bem, pai, ok. E simplesmente eu calo. Entende, gente? Então, assumam os seus papéis, porque vão existir conflitos de pensamentos e posturas entre gerações. E aí, como resolver? Fica quieto aquele que tem que... Cada um assume o seu papel. Dependendo do papel que você está, você vai analisar. Tá, esse papel eu tenho que me posicionar de uma forma mais brusca ou eu tenho que ficar quieto, realmente? Ficar quieto no sentido de eu exponho os meus pensamentos, mas ok, eu não vou ter um posicionamento mais severo. Você tem que ter essa sabedoria de se readequar aos seus papéis, para ver se você não está querendo tomar um papel que não é seu. Muito importante. E nunca se esqueça, tem mais responsabilidade quem sabe mais. Ok?